E aí, pessoal, compreenderam bem o conteúdo da parte 1, do bloco 1 da nossa aula? Espero que sim, porque agora o conteúdo ele começa a ficar complexo, né? A primeira parte era tranquila, só precisa entender quem são os representantes eleitos em cada um dos nossos sistemas, e agora sim a gente vai se aprofundar um pouco mais no sistema eleitoral, que é o sistema mais complexo, tá? E aí eu peço que vocês acompanhem por meio do material de apoio, que a gente primeiro vai fazer uma leitura dos dispositivos que trabalham a questão do sistema proporcional, para depois a gente tentar aplicar num exemplo prático que eu coloco no final do material, tá? Eu começo ali destacando para vocês uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 97 de 2017, que é uma mudança que a gente teve dentro do nosso sistema eleitoral. Essa emenda constitucional, ela determinou que as coligações, ou seja, a união de vários partidos para conseguir mais força e, consequentemente, mais votos, ou seja, então as coligações, elas são permitidas no sistema majoritário. A partir de 2017, com essa emenda constitucional, as coligações elas ficaram vedadas no sistema proporcional. Percebam que antes dessa alteração, ou seja, antes de 2017, era possível coligações tanto no sistema majoritário como também no sistema proporcional. Com essa alteração do texto constitucional, por meio da emenda constitucional, as coligações elas passaram a ser admitidas somente no sistema majoritário, sendo vedado, portanto, coligações, uniões de partidos na escolha do sistema proporcional, tá? E aí, abaixo disso, então, eu coloco um breve resumo do que a gente vai encontrar agora dentro do sistema proporcional. As vagas serão distribuídas em proporção aos votos obtidos pelos partidos. Percebam que eu grifei coligações, né? Tive o cuidado de manter, mas grifar para vocês compreenderem que antes era admitido as coligações, mas que agora passa a ser vedada as coligações aqui no proporcional e preenchidas pelos candidatos mais votados até o limite de vagas obtidas. O preenchimento das vagas é feito segundo o cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário e também por meio da distribuição de sobras. O voto do eleitor na eleição proporcional indicará quantas vagas determinado partido vai ter direito. Cabe ressaltar que, mesmo que um candidato tenha recebido votação expressiva, ou seja, podendo ser mais votado, se o partido não ganhar vaga, tal candidato não será eleito. Os candidatos mais votados poderão preencher as cadeiras recebidas pelos partidos conforme a sua colocação. Então, vejam que no sistema proporcional, a gente precisa elaborar alguns cálculos para se compreender, primeiro, quantas vagas, no número total de vagas, quantas vagas cada partido vai ter direito, para, por meio desse número de vagas que cada partido vai ter direito, compreender quem vão ser as pessoas eleitas dentro de cada partido. Para isso, a gente precisa fazer alguns cálculos e as regras desses cálculos a gente vai encontrar numa resolução do TSE que eu pus ali para vocês, que é a resolução 23.456 de 2015. Então, é nessa resolução que a gente vai encontrar as regras do sistema proporcional e não dentro da Constituição Federal. Mas eu tomei o cuidado de copiá-las no material para vocês, para que vocês não precisem buscar nessa resolução do TSE, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente vai fazer a leitura das regras de cálculo que a gente encontra nessa resolução, fazendo alguns comentários para tentar deixar mais claro para vocês, e no final a gente tenta aplicar isso no caso prático que tem no final do material, tá? Então, vamos com calma, Respirem e vamos com calma. Artigo 147. O 147, ele vem para calcular o quociente eleitoral. Vejam o que dispõe o 147.
Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo número de lugares a preencher, desprezando-se a fração ser igual ou inferior a meio, ou arredondando-se para um ser superior. Primeira coisa que a gente vai fazer a elaboração de como se calcula, ou seja, a fórmula do quociente eleitoral. Então, anotem aí. QE, ou seja, quociente eleitoral, né? Não escrevam, só abreviem QE, 2 pontos. Número de votos válidos dividido pelo número de vagas. É assim que se calcula o quociente eleitoral. Essa é a fórmula que eu quero que vocês escrevam e que a gente tira do artigo 147. O quociente eleitoral é o número de votos válidos, ou seja, o número de votos válidos dessa eleição, dividido pelo número de vagas que existem para concorrer. Desse resultado, desse cálculo, a gente vai ter o quociente eleitoral. Num primeiro momento, para que serve o quociente eleitoral ou por que ele é importante nesse primeiro momento? Porque somente vão disputar as vagas os partidos que alcançarem o quociente eleitoral. Então, dessa soma do número de votos válidos dividido pelas vagas, a gente vai ter um resultado, um número. Os partidos eles precisam pelo menos atingir esse número mínimo de votos, que é o quociente eleitoral, é um número mínimo de votos, para que os partidos possam dar seguimento e disputar as vagas nas eleições proporcionais. Isso é dizer que, se algum partido não atingir o mínimo de votos, ou seja, não atingir o quociente eleitoral, esse partido que não atingir o quociente eleitoral não vai disputar as vagas no sistema proporcional. Ou seja, esse partido já é excluído na computação de votos pelo simples fato que ele não alcançou o quociente eleitoral, que é o nosso primeiro passo, é verificar quais partidos alcançam o mínimo de votos que é estabelecido por meio do quociente eleitoral, tá? Segundo ponto, calculado o quociente eleitoral, precisamos calcular o quociente partidário, que vem lá no artigo 148. O que dispõe o 148? Determina-se, para cada partido político ou coligação, que eu esqueci de grifar, né, mas tirando fora a coligação, o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sobre a mesma legenda, desprezada a fração. Então, primeiro, né, que podia surgir uma dúvida. Prof, o que é sobre a mesma legenda? Legenda, no sistema proporcional, significa que vocês não precisam votar diretamente no número do candidato. Vamos supor aqui vereador, que nosso exemplo ele é municipal. A gente vai ver que eu peguei como exemplo a eleição de vereadores, que a gente já viu que é pelo sistema proporcional. Votar na legenda significa não votar diretamente no candidato, mas votar no partido. Ou seja, o partido tem 10 vereadores candidatos, né? 10 candidatos a vereadores. Eu gosto do partido. Não importa quem seja o vereador, desde que seja daquele partido. Então, na proporcional, eu não preciso votar num número que represente uma pessoa, o vereador. Eu posso votar só no partido, tá? Então, isso significa votar na legenda. Você vota no partido para que qualquer um daqueles ali do partido seja eleito, tá? Bom, aqui no quociente partidário, a gente vai fazer também a fórmula como a gente fez no quociente eleitoral. Então, coloquem aí QP de quociente partidário, 2 pontos. Qual que é a fórmula que a gente compreende aí do artigo do 148? O QP se calcula número de votos válidos do partido, ou seja, da legenda, mas escrevam do partido, então número de votos que o partido recebeu, número de votos do partido, dividido pelo quociente eleitoral. Esse cálculo vai nos dar o quociente partidário. Então, número de votos
que o partido recebeu, dividido pelo quociente eleitoral. E isso a gente vai ter um resultado que vai se chamar quociente partidário. O quociente partidário é o quê? É o número de vagas. Tá? O quociente partidário, esse resultado vai significar o número de vagas que cada um dos partidos vai ter direito no momento aí da eleição pelo sistema proporcional. Dentro disso ainda a gente tem, no parágrafo único do artigo 148, o que a gente chama de cláusula de barreira. O que dispõe a resolução sobre a cláusula de barreira? Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido os votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tanto quanto os respectivos quocientes partidários indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Consequências da cláusula de barreira. 1. Um candidato não será eleito se o total de votos recebidos não corresponder a pelo menos 10% do quociente eleitoral. 2. Candidatos que tenham recebido poucos votos somente serão beneficiados pelos puxadores de votos se seus votos tiverem alcançado os 10% do quociente eleitoral. Primeira coisa, então, escreva cláusula de barreira, 2 pontos. 10% do quociente eleitoral. O que é a cláusula de barreira? O que acontece? Para quem conhece um pouco como se dá os votos às eleições, fica mais fácil de compreender. O que acontecia antes de se ter a previsão da cláusula de barreira? Percebam, penso que alguns já devem ter percebido isso, que o número de vagas que cada partido vai receber vai depender do número de votos que esse partido vai receber. Então, quanto mais votos o partido receber, terá mais possibilidades de ter mais representantes, porque vai ter mais vagas para eleger candidatos daquele partido. Então, o que acontecia muitas vezes? O partido tinha um representante, um candidato bem famoso, que todo mundo gostava e que ia receber muitos votos. Então, era aquele cara que o partido apostava e depois colocava outras pessoas aleatórias. Muitas vezes, esse candidato, que é o mais conhecido, que é o carro de frente do partido, fazia tantos votos que aquele partido abria várias vagas. E aí a gente chama de puxadores, como eu pus ali para vocês, os puxadores de voto, porque essa pessoa que fez, esse candidato que fez vários votos, abriu mais vagas para aquele partido, e se abriu mais vagas, trouxe, ou seja, elegeu outros candidatos daquele partido. Candidatos que receberam menos votos, mas que entraram dentro das vagas que esse candidato que fez mais votos recebeu. E aí a gente tinha pessoas que nem eram conhecidas quase, que receberam pouquíssimos votos e que se elegiam em razão de outra pessoa que recebeu bastante votos. E aí se criou o que a gente chama de cláusula de barreira. É como se fosse não, peraí. Pode ser que o partido abra mais vagas e outras pessoas, candidatos, sejam eleitos, mas a gente precisa ter pelo menos um mínimo de votos que cada candidato recebeu para poder ser eleito. Isso que é cláusula de barreira. É o mínimo de voto que o candidato precisa receber para que ele seja considerado eleito, para que ele tenha direito a uma das vagas. Perceba que quociente eleitoral era um limite para o partido concorrer. O partido precisa fazer um mínimo, que é o quociente eleitoral. Agora, o candidato também precisa fazer um mínimo, que é a cláusula de barreira, que é 10% do quociente eleitoral, tá? Depois, eu acho que quando a gente for analisar o caso prático, vai ficar mais fácil de compreender. E aí, agora a gente tem, então, a questão das sobras. Quando sobra vaga, a gente tem um método de calcular a sobra das vagas, que é por meio da média. Então, se calcula as sobras por meio do que a gente chama de média. O número de votos válidos atribuídos a cada partido será dividido pelo valor do quociente partidário, somado às vagas obtidas por média, mais 1,
cabendo a legenda ou coligação, risquem coligação, que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que esse candidato tenha a exigência da votação nominal mínima. Bom, qual que é a fórmula para se calcular a média das sobras? Escrevam aí, média, né, que é como se calculam as sobras, média, 2 pontos. Número de votos válidos do partido, dividido pelo quociente partidário, mais média, mais 1. Essa é a fórmula para se calcular a média. Número de votos válidos do partido, que vai ser dividido pelo quociente partidário, ou seja, o número de vagas que esse partido ganhou, mais média, que é o que a gente quer calcular, mais 1. Essa é a fórmula aí para calcular as sobras que podem ocorrer, que a gente vai ver nesse caso também, tá? Então, isso que a gente viu agora são as regras dos cálculos que são utilizadas aí no sistema proporcional. E aí eu coloquei um exemplo para vocês para tentar deixar o mais claro e didático possível para que vocês possam compreender a aplicação dessas regras, desses cálculos, num caso concreto. Coloquei ali para vocês o caso de vereadores para Cerro Largo, né? A gente já viu vereadores, de acordo com o nosso artigo 29, inciso 4 da Constituição, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional e o número de vereadores vai depender do número de habitantes que o município tem, tá? Peguei o caso de Cerro Largo. Coloquei ali como hipotético. Número de vagas, 9, tá? Então, o município de Cerro Largo tem 9 vagas de vereadores. Então, quando tiver eleições para vereadores, serão 9 vereadores eleitos, porque o número de vagas para Cerro Largo corresponde a 9 vagas. E coloquei como exemplo, para poder arredondar os nossos cálculos, como se houvessem 9.000 votos válidos. Então, nas eleições, a gente teve 9.000 votos considerados como votos válidos. Essa aí é o nosso caso prático. 9 vagas e 9 votos válidos nas eleições. Qual é o primeiro passo? Calcular o quociente eleitoral. Como que se calcula o quociente eleitoral? Qual é a fórmula que a gente viu agora há pouco? O quociente eleitoral é calculado pelo número de votos válidos, ou seja, qual é o número de votos válidos aqui? 9.000, dividido pelo número de vagas. Qual é o número de vagas? 9. Então, o quociente eleitoral é 9.000 dividido por 9. Resultado, 1.000. Então, a gente tem como quociente eleitoral 1.000. Isso significa que somente os partidos que atingirem pelo menos 1.000 votos é que irão disputar as eleições, porque o quociente eleitoral, a gente viu, limita os partidos que vão disputar. Então, é o nosso limite. 1.000 é o mínimo que cada partido precisa fazer de votos para poder disputar as eleições. Ali eu já coloquei para vocês a questão da cláusula de barreira, porque a gente sabe que cláusula de barreira é o limite que o candidato precisa fazer para poder ter direito a uma vaga. O limite de barreira, que é a cláusula de barreira, é 10% do quociente eleitoral. Sabendo que o nosso quociente eleitoral é 1.000, 10% de 1.000 é 100. Então, o que a gente tem nesse primeiro momento? Que cada partido, nesse caso prático nosso, precisa fazer pelo menos 1.000 votos para disputar as eleições, para disputar as vagas. E cada candidato, para poder ser eleito, precisa fazer pelo menos 100 votos, que é a cláusula de barreira, tá?
Segundo passo, calcular o quociente partidário, que nada mais é que calcular o número de vagas que cada partido vai ter direito. E aí eu coloquei para vocês uma simulação de uma eleição com 4 partidos diferentes. Ali como se fosse o partido A, o partido B, o partido C e o partido D. O partido A, supondo que recebeu 2.000 votos, o partido B recebeu 3.500 votos, o partido C, 500 votos, e por fim o D, com 3.000 votos. Ou seja, a gente tem aí os 9.000 votos válidos distribuídos nesses 4 partidos. Primeira questão, todos os partidos estão aptos a disputar as eleições, a concorrer ao número de vagas? Percebam que não, porque para concorrer às vagas precisa atingir o quociente eleitoral, que é 1.000. Nesse caso, o partido C recebeu 500 votos, ou seja, não atingiu o quociente eleitoral. Como consequência, o partido C está fora das eleições. Nenhum candidato do partido C vai ser eleito, porque o partido C não terá direito a nenhuma vaga. Ele já fica excluído aqui, tá? Agora, calculando o quociente partidário, que é o número de votos que cada partido recebeu, dividido pelo quociente eleitoral. Então, agora a gente calcula quantas vagas o partido A vai ter direito, quantas vagas o B e quantas vagas o D vai ter direito. Quociente partidário do partido A, 2.000, que é o número de votos do partido, dividido por 1.000, que é o número do quociente eleitoral. Resultado, 2, ou seja, 2 vagas. Partido B, a gente tem 3.500 dividido por 1.000, 3 vagas. Partido D, 3.000 dividido por 1.000, 3 vagas. Então, as vagas agora elas ficam assim distribuídas. O partido A vai ter direito a eleger 2 candidatos, o partido B vai ter direito a eleger 3 candidatos e o partido D vai ter direito a escolher também eleger 3 candidatos. Mas aí vocês precisam perceber que se a gente somar 2 mais 3 mais 3, não dá 9. E a gente tem 9 vagas. Então, a gente tem uma sobra. Sobra uma vaga, porque 2 mais 3 mais 3 são 8. Então, a gente tem que fazer a conta ainda da média, que é saber para quem vai essa vaga que sobra. Porque se são 9 vagas, as 9 vagas precisam ser preenchidas. Então, a gente precisa saber para qual dos partidos A, B ou D a gente vai dar essa vaga que sobrou. E aí, a gente calcula a sobra. Como a gente viu, que vocês anotaram já aí no caderno de vocês, a sobra, por meio da média, se calcula números do partido, números válidos obtidos pelo partido, dividido pelo número de vagas, que é o quociente partidário, mais a média, que é o que a gente está buscando, mais 1. E aí eu coloquei ali para vocês o cálculo das sobras em relação a esses 3 partidos. Partido A, 2.000, dividido por 2, porque são 2 vagas, mais 1. Daí eu fiz aí o cálculo que deu esse número imenso. Partido B, 3.500, que é o número de votos, dividido por 3, que é o número de vagas que ele já tem, mais 1, 875. E por fim, o partido D, 3.000, dividido por 3, mais 1, que vai dar 750. Desses 3 partidos, quem teve a maior média no final? O partido B. O B fez 875 de média. Isso significa que essa vaga que sobrou vai para o partido B. De modo que o partido A tem 2 vagas, ou seja, vai poder eleger 2 representantes. O partido B passa a ter 4 vagas,
3 que ele conseguiu por meio dos cálculos, né, pela votação que fez, e mais um que ganhou pelo cálculo da sobra, e o partido D com 3 vagas também. E aí a gente tem as 9 vagas distribuídas entre os 3 partidos. E ali no final, para finalizar, eu fiz uma simulação entre esses 3 partidos para compreender quem seria eleito em cada um desses partidos. Supondo que o partido A concorreu aí com 3 candidatos, Pedro, Maria e Ana. Pedro fez 1.000 votos, Maria 600 votos, Ana 400 votos, né? Computando aí os 2.000 votos do partido A. Quantas vagas o partido A conseguiu? 2 vagas. Isso quer dizer que quem serão os eleitos a vereadores pelo partido A? Pedro e Maria, porque se tem somente 2 vagas. Então, Ana, que fez 400 votos, não será eleita porque não abriu vaga suficiente em relação a esse partido. Então, Pedro e Maria serão eleitos pelo partido A como vereadores. Partido B, suponhamos que tenha 4 sujeitos competindo, né? Ali eu não coloquei nomes, então suponhamos que tenha 4 sujeitos competindo. O primeiro fez 1.500 votos, o segundo 1.300 votos, o terceiro 400 votos e o quarto 300 votos. Quantas vagas tem direito o partido B? 4. 3 dos primeiros cálculos que a gente fez, do quociente eleitoral e do quociente partidário, mais um, que foi o que ele ganhou por meio do cálculo da maior média da sobra daquela vaga que tinha sobrado. Então, tem 4 vagas em relação ao partido B. Como consequência, os 4 do partido B são eleitos, tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro, como o quarto. E agora percebam que o último, que fez 300 votos, foi eleito vereador. E Ana, do partido A, que fez 400 votos, portanto, 100 a mais do que esse sujeito do partido B, não foi eleita. Então, aí vocês já conseguem perceber que um candidato fez menos votos e foi eleito. Outro candidato fez 100 votos a mais e não foi eleito. Por quê? Porque o partido A não fez tanta votação como o partido B. E por isso se abriu mais vagas para o partido B do que para o partido A. Por isso que Ana, que fez mais votos, não foi eleita, e o sujeito que fez 300 votos foi eleito, porque abriu mais vagas para o partido B. Por fim, partido D. Beto, que fez 2.000 votos, João, 920 votos, e Marcos, 80 votos. Quantas vagas tem para o partido D? 3. E aí eu vos pergunto, Beto, João e Marcos serão eleitos pelo partido D? Os 3 serão eleitos porque tem 3 vagas? Não. Somente será eleito Beto, que fez 2.000, e João, que fez 920. Por que Marcos não vai ser eleito se ele está dentro do número de vagas do partido D? Porque a gente tem a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira que eu falei para vocês? É o mínimo que cada candidato precisa fazer de votos para poder ter direito a uma vaga. Qual que é o mínimo? 10% do quociente eleitoral. No nosso cálculo, esses 10% são o quê? 100. Então, cada candidato precisava, para poder ser eleito, mesmo que tenha vaga em relação ao partido, precisava pelo menos 100 votos. Marcos tem pelo menos 100 votos? Não, tem 80 votos. Portanto, ele não vai ser eleito. E aí, o que acontece aqui? Sobra uma vaga, porque o sujeito Marcos, que deveria ser em tese eleito porque o partido D
tem essa cadeira sobrando não será eleito porque não atingiu a cláusula de barreira, que é 100, nesse nosso caso. Então, sobra uma vaga. O que acontece com essa vaga que sobra? Se calcula a média, de novo, como a gente calculou antes, naquela outra vaga que sobrou em relação aos 9, tá? Então, nesse caso, a gente não vai calcular, mas percebam que nesse caso sobrou mais uma vaga. Essa vaga, ela precisa ser distribuída ou entre o A ou entre o B. Então, vai se fazer os cálculos novamente entre o A e entre o B para saber quem vai ganhar a vaga remanescente, a vaga que sobrou em relação ao partido D. Aqui só tem um detalhe. Subam lá em relação ao nosso cálculo da sobra, ali no 3, que eu quero que vocês percebam uma coisa. Na equação que a gente fez na fórmula, era assim: votos válidos do partido dividido pelo número de vagas, que é o quociente partidário, mais média mais 1. O que é essa mais média? Mais média, a gente vai botar ali alguma coisa quando a gente já tiver feito um cálculo sobre a média. Prof, não entendi. Percebam que nesse momento da nossa explicação, a gente fez um cálculo de média da sobra que sobrou e que a gente viu que quem ganhou a vaga foi o partido B. Então, a gente já fez um cálculo que quem ganhou foi o partido B. No final, agora, a gente viu que na distribuição entre os candidatos das vagas, para ver quem seriam os eleitos, sobrou uma vaga, que foi a vaga do Marcos, que não atingiu o mínimo da cláusula de barreira. Sobra uma vaga, se faz o cálculo de novo. No cálculo que vai ser feito entre o partido A e entre o partido B. Claro que supondo que tenham mais candidatos além desses que foram, né? Que eu coloquei exatamente ali para a gente compreender. Suponhamos que o A e o B tenham mais candidatos concorrendo a vereadores. Agora, quando for calcular o A e o B, no B, a gente vai fazer assim: 3.500, que é o número de votos do partido B, dividido por 3, que era o número de vagas que ele tinha antes, mais 1, mais 1. Por que mais 1, mais 1? Porque a gente precisa acrescentar mais 1, que é da média que ele ganhou no primeiro cálculo que foi feito. Então, ali no terceiro, quando a gente coloca calcular sobra, se a gente fosse calcular novamente essa vaga do Marcos que sobrou no final, a gente faria assim: partido A, 2.000, dividido por 2, mais 1. Seria igual o do A, como a gente calculou na primeira vez, seria calculado na segunda vez. O partido B já seria 3.500, dividido por 3, mais 1, porque foi da vaga que ele ganhou na primeira vez que se fez a conta da média, tá? Porque não teria sentido lá no final da vaga de Marcos calcular igualmente como se calculou a primeira média entre o A e entre o B, porque o resultado seria o mesmo. O B ganharia novamente a vaga, assim como ganhou. Então, a diferença é que agora se acrescenta mais 1 nesse segundo cálculo da média, que é mais uma vaga que ele ganhou no momento do primeiro cálculo da média. Entenderam? Bom, esse era o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que esse cálculo hipotético que a gente fez tenha auxiliado na compreensão do conteúdo. Não é um conteúdo o mais difícil que a gente vai estudar, com certeza não é, mas eu acho que perto dos conteúdos que a gente vinha estudando, ele pode ser o mais complexo, né? Ainda mais estudando à distância, tentando explicar à distância, né? Considerando a ausência do quadro para a gente anotar, riscar, fazer outros exemplos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. E agora, vocês terão 5 questões avaliativas sobre o conteúdo dessa aula, sobre sistemas eleitorais, para fazer por meio do site Socrative, como vocês vêm fazendo nas nossas últimas 2 aulas, tá? Então, boas questões
e sigo à disposição para tirar dúvida, caso tenha surgido alguma dúvida em relação a esse conteúdo. Um grande beijo e até mais!